Bom, dando continuidade às nossas entrevistas, estamos aqui com a doutora Joyce Everett Clayton, que dá aulas sobre a história da igreja, sobre a história da Bíblia, e tem um trabalho bastante versado na história do Dr. Robert Reid Calley e sobre Sarah Calley, sua esposa. Bom dia, doutora Joyce. Bom dia, bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade para essa entrevista. Quais foram as marcas do ministério do Dr. Calley? Falar dessas marcas seria, de fato, gastar muito tempo e tal, né? Todo mundo sabe disso. Eu destacaria, talvez, o seu pioneirismo, certo? Ele realmente foi um pioneiro muito corajoso de enfrentar perseguição, tanto na Ilha da Madeira quanto aqui no Brasil também. Ele foi muito também de trabalhar em equipe. Quando ele convida madeirenses para o ajudar aqui no Brasil, ele faz uma coisa tremendamente estratégica. Ele sabia o que estava fazendo, por quê, para quê. E eu acho que ele percebeu um pouquinho da vantagem daquilo que seria a ajuda dos madeirenses com ele. Ele também era um profissional muito bem sucedido, um médico muito bom, etc., né? Mas acima de tudo e de todas essas coisas, talvez, né, tem o trabalho de igreja local dele. Ele era um bom pastor de ovelhas, pelo jeito gostava de pregar, pregava de maneira bastante bíblica. As lições da escola dominical que ele nos deixou são um legado riquíssimo que nós temos, de exposição sequenciada e tal e tal. E também a sua maneira de lidar com o povo da igreja. Você vê que ele era um pastor, se preocupava com as ovelhas, visitava e assim por diante. Então, um legado muito grande também de uma visão de evangelizar o Nordeste, de ter gente, de trazer Bíblias, de trabalhar com a sociedade bíblica, de valorizar a palavra do Senhor, a divulgação da Bíblia, a explanação dela. Então, são algumas marcas dele. Escreve bem nos jornais, não é? Tem alguém que o corrige o português para que o texto saia direitinho na coluna, no jornal. Enfim, bastante maravilhoso o trabalho dele. E qual o exemplo que a dona Sarah Calley deixa para as mulheres atuais? Eu acho, eu não tenho, por incrível que pareça, pesquisado tanto todo o trabalho dela. Mas ela é uma mulher muito capaz, bastante versátil, né? Você sabe que ela tocava bem o piano, pintava, essa coisa toda, assim, muitos dotes nessa área toda, né? Ela também, assim, muito mulher também, né? Eu li uma vez, ela estava de viagem e tal, e na média, assim, ela levava mais ou menos quantas caixas de chapéus, você acha? Aquelas caixas redondas de chapéus. Média de 12 caixas. Então, você imagina a bagagem, piano de cauda e tapete e lustres e tal, né? E as caixas de chapéus dela, porque ela se vestia bem e tal, ela vem de uma família muito boa e tal, mas em termos de pessoa, é uma boa professora, né, de escola bíblica dominical, nós sabemos disso, muito zelosa nessa área e também muito, assim, em termos de coragem, assim, para escrever, para ajudar os comportores. Ela orienta os homens que vendiam a Bíblia, recebe os relatórios deles, eles prestam relatório. Ela é uma coisa bem assim, inovadora em sua geração. Quando ela começa a Sociedade Femininas, Auxiliador Feminino, como nós chamamos hoje, então, ela faz uma coisa muito ousada no Rio de Janeiro de então, que a mulher não saía sozinha, não ia para uma coisa assim, sem o esposo e tal, mas ela e faz isso e há uma receptividade e as mulheres começam a aprender a pensar por conta própria sobre as coisas de Deus em sociedade feminina da igreja. Então ela assim, e os hinos, salmos e hinos, a coletânea de hinos que ela iniciou, a tradução de não poucos hinos que ela faz, né? Enfim, muita coisa. Bom, os dois fizeram um trabalho para o congregacionalismo no Brasil muito importante. A gente gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre o congregacionalismo, como é essa forma de governo. Eu acho que o nome já diz um pouco assim, né? Alguns nomes de algumas igrejas, de algumas denominações, então designam qual é o sistema de governo daquela igreja. E nosso nome, então, congregacionalismo, é porque nós nos governamos
a própria congregação a si mesma se governa, toma suas decisões em conjunto. Normalmente nós temos reuniões, às vezes sessões de membros, né? Uma reunião mensal, às vezes no máximo bimensal, onde nós discutimos nossos assuntos dos mais variados, né? Desde a cor da tinta na parede até a maneira de organizar assim as coisas espirituais da igreja, às vezes, né? O assunto que nós iremos estudar em nossa lição na escola dominical, nós discutimos em nossa igreja, pelo menos assim, em certas classes, né? O que o povo está... E os pastores depois avaliam se aquilo é uma coisa boa, as despesas, enfim. Esse é o governo da igreja pela própria igreja. E nesse contexto, como a senhora consegue hoje enxergar a atuação dos congregacionais em âmbito nacional? Eu creio que nós somos às vezes meio acanhados, né? Números pequenos em relação às outras igrejas, às outras denominações, mas isso não quer dizer que nós não temos nenhuma atuação, nem que nós não tenhamos nenhuma habilidade ou aptidão para isso. Eu acho que nós teríamos muito mais. Às vezes, por diversos motivos, que seria um outro assunto, nós não estamos fazendo o que nós poderíamos fazer, né? Não para ter um nome, nosso nome lá, fulano da Igreja Congregação, não. Mas porque nós temos algo a oferecer à Igreja Evangélica no Brasil. Nós temos uma contribuição a fazer na área de teologia, né? Na área de missões, evangelização, etc. Nós poderíamos fazer mais. E não ter medo de ousar e de dizer, estou aqui, certo? Nosso Deus também trabalha por meio de nós e nós podemos contribuir mais, né? Bom, a senhora tem uma série de livros chamado Fale Mulher, né? E que a senhora pode até mostrar que trouxe aqui pra gente, tá aí. Bem, eu só trouxe 2 dos 3 volumes, né? Volume 1 está esgotado há muito tempo, esse também está no fim, não tem mais. Eu trouxe acho que meia dúzia aqui, são os últimos que existem, né? E este saiu no ano passado, em abril, e já chegou esta semana a nova tiragem de mais deste aqui. São artigos, de fato são livros que começaram como artigos em nossa revista congregacional Vida Cristã, que é a revista que nós temos 4 vezes ao ano. Ela sai, revista publicada pela Confederação das Uniões Auxiliadoras Femininas da Igreja da Denominação Congregacional. Então eu juntei estes artigos em pequenos livros, né, para que o mundo evangélico maior podia tomar conhecimento e ser abençoado por estes textos. Agora, o interessante é que fiz esses livros para missões, né, para financiar missões evangélicas a partir do Brasil e dentro do território nacional. E então, todo o lucro é para isso, louva a Deus por isso, e Deus tem abençoado as vendas. Amém. E fala um pouco sobre os 3 inimigos da mulher cristã: o feminismo, a sensualidade e a beleza perfeita. São esses alguns assuntos a serem tocados aqui nesse congresso da VINAC, né, nesses dias, né? De fato, a minha parte no programa não é tocar essas questões assim, como questões assim. A minha parte, a primeira parte de cada palestra, de cada bloco de tempo, sobre a questão bíblica, a exposição da palavra de Deus em relação a coisas referentes a isso, a atuação, a santidade da mulher evangélica em relação ao mundo, em relação à própria vivência na igreja, em relação a si mesma como mulher. Então, outros preleitores vão tocar de maneira mais detalhada essas questões aqui, né? Mas, então, feminismo, eu acho que esse movimento, assim, de muito impacto ao longo de todo o século XX, né? Realmente fez muito mal e, ao mesmo tempo, fez coisas boas para a mulher nesse sentido, né? Tipo de, por exemplo, salário igual, para trabalho igual. Há certas coisas que são naturais, isso é tudo correto, né?
Mas essa guerra do feminismo, assim, às vezes um feminismo militante que a mulher quase que vira homem para conquistar o espaço, acho que não é o que Deus quer para nós, né? Nós precisamos ser ainda mulheres femininas, sem ser feministas, né? Embora eu lute por direitos, e eu acho que eu consigo certa coisa nessa área, mas sem perder, né, a feminilidade, que é a marca da mulher. Nós não somos iguais aos homens, né? Os sexos são diferenciados por Deus, são diferentes, e nós temos que respeitar e nos valorizar. E não vale a pena conquistar espaços a custo disso, de perder nossa feminilidade verdadeira que Deus nos deu. Agora, sensualidade está aí, né? Acho que é uma luta especialmente para as nossas garotas, para as jovens, mas não só para elas, para as mulheres mais maduras também. Especialmente na hora de se vestir, né? Como é que se veste, né? Sem, assim, para dizer que eu sou mulher, né? Eu sou bonita, né? Me valorizo, tipo de coisa assim, mas sem ser sensual, né? Pelo motivo errado atrair. E a última qual foi? Beleza perfeita. Ah, beleza. Ah, não existe, não é verdade? Mas é esse mito que se propaga por ali, né? E essas vezes negação, por exemplo, principalmente na minha faixa etária, da idade que chega, né? Chega para todos nós. E a beleza, então, vai-se embora, né? E você tem que admitir isso, aceitar isso numa boa, né? E entender que cada faixa etária tem sua própria beleza, né? A beleza da garotinha, assim, nova, adolescente, linda, sem nenhuma ruga, né? É uma beleza, né? A beleza da mulher, às vezes idosinha, né? Cabelo branco, mais branco até do que o meu, né? E cheia de ruguinhas, cada ruga também tem uma história, não é verdade? Então, cada fase da beleza perfeita é o quê? Né? Às vezes é um mito, né? Às vezes é um momento de tempo, passa logo. Mas a beleza que Deus quer que nós tenhamos é o quê? Uma beleza que vem de dentro, não é verdade? De nossa alma, de nossa maneira de ser, de nossa própria pessoa. Ali nós podemos ter beleza perfeita, pautada na beleza de Jesus. Você lembra daquele velho coreano? Acho que você nem sabe. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Essa beleza perfeita. Não a beleza de revista, né? E de produto de beleza, assim, de vendedora, né? Dessas coisas, não. Mas de Cristo. Bom, próxima pergunta é sobre um tema que foi abordado há pouco tempo pela senhora em um debate. Ordenação feminina. Qual a sua posição sobre a ordenação feminina? Acho que esse debate faz um tempinho, não é? Certo? E no caso, minha posição não mudou. Não mudou mesmo, né? Eu acho que eu tenho, assim, coloquei naquele texto que eu apresentei, né? Certo? Que eu tenho, basicamente, duas grandes questões, né? Assim, a primeira questão seria, assim, dizer da minha posição sobre ordenação, ponto. Tirando a palavra feminina. Que eu acho que muitas vezes, né, se coloca a ordenação em si como se fosse uma coisa assim tremenda, não é verdade? E a gente cria então uma casta, uma classe de pessoas assim, um nível assim acima do resto da humanidade, não é verdade? O pastor, o ordenado, né? Eu não sei se eu vejo muito esse tipo de mentalidade no Novo Testamento, não é verdade? E o pessoal da época de Cali, por exemplo, falava muito, né? E até eu vi isso num documento só sobre de Cali, assim, né? Mas falava-se muito naquela época, naquela geração toda, do seguinte: a ordenação que eu quero, não estou falando nem de mulher, mas de homens no caso, a ordenação desejada, almejada por muitos na geração dele, que é uma geração onde também o liberalismo teológico começa a acontecer e tal. Então, o evangélico, o crente, dizia assim: a ordenação que eu quero não é uma cerimônia que me dê acesso a ritos e coisas assim, ordenanças da igreja e tal. Eu quero a ordenação das mãos traspassadas. Ou seja, então essa foi a frase usada por eles. Ou seja, a autorização que vem do Senhor Jesus, não é verdade? Por meio do seu Espírito agindo em nós, algumas pessoas do povo da igreja, então. Agora, então, ordenação feminina, então, para mim, isso não existe, então. Eu questiono até o dos homens nesse sentido, como é popularmente, então, entender ordenação, tá certo?
Eu não entendo que uma cerimônia te dá mais autoridade espiritual, por exemplo, não é verdade? Que ter um certo título, então, não confere a autoridade. Quem dá autoridade para pregar a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, isso ele dá aos homens e às mulheres. Eu mesmo, então, não tenho nenhum interesse nessa cerimônia, não vejo ela como interessante, muito menos bíblica nesse sentido. Agora, que a mulher tem ministério, assim, ela tem, né? Então, ali em 1 Coríntios, então, Paulo diz que ela fala na igreja, o homem fala na igreja, então isso, para mim, é um assunto, assim, pacífico. Agora, onde exercer o ministério, né? É interessante também. Eu já prego bastante e tal, né? Agora, eu acho interessante, eu me observo a mim mesmo, né? Onde eu me sinto melhor pregando, sem sombra de dúvida, é uma multidão de mulheres, certo? Então, eu acho que me sinto, porque eu acho que isso é bíblico, não é verdade? Então, assim, não que a mulher não precise ouvir homens pregando, claro que precisa, sim, certo? Mas que pregar para mim, para mulheres, é uma coisa maravilhosa, certo? Eu me sinto bem, livre, solta, e eu sei que Deus tem me usado até um certo ponto. Agora, eu prego na nossa igreja, muitas vezes, quando eu prego mais é para o culto da noite, para a turma jovem, gosto, entende? Mas eu nunca me senti bem para fazer certas coisas assim, fazer apelo e tal. Eu não sei dessas coisas que parece que os homens conseguem dominar, eu não sei, me atrapalho, entende? Então eu acho, sei, ordenação não me interessa. Não vai acrescentar título nenhum acrescenta nada, não é verdade? Cerimônias não acrescentam nada, né? Quem nos escolhe, nos dá o dom e nos dá a possibilidade de fazer algo é o Espírito de Deus. E uma última pergunta, quando o texto bíblico utiliza a palavra auxiliadora para a mulher, que atividades ou papéis o próprio Deus estaria estabelecendo ali para a mulher? Talvez fosse melhor fazer essa pergunta meio esposo, né? Para ele dizer se eu sou auxiliadora dele ou não, né? Mas eu acho essa coisa assim de ser auxiliadora não é somente fazer a comida, não é verdade, arrumar a casa. Para mim, não, entende? Embora aprecie, não tenho dificuldade nenhuma com as muitas irmãs cuja vocação mesmo é ficar em casa, entendeu? Minha mãe nunca trabalhou fora na vida, assim por diante. Então, e a minha geração, talvez, parte dela, pelo menos, seja a primeira geração de mulher a trabalhar fora e tal, né? Então eu tenho que reconhecer que sou dessa geração assim, né, que faz a ponte entre as mudanças, nessas mudanças sociais da situação, em relação à situação da mulher. Mas assim, eu gosto de casa, gosto das coisas de casa, assim, né? Mas assim, acho que não tem muito futuro, não, certo? Se faz hoje, tem que fazer amanhã, né? E se eu tivesse que fazer isso o tempo todo, eu acho que eu ia enlouquecer, né? Mas, assim, procura-se ajudar meu esposo, entende? Assim, de maneira alegre, disposta, certo? Naquilo que eu posso. Entendo que muitas vezes, ou algumas vezes, no caso, eu digo não àquilo que eu poderia estar fazendo para estar com ele. Isso não me é uma escravidão, nem me diminui. Eu acho que ser auxiliador não é ser capacho, mas também eu nunca fui tratado como um capacho, entende? E não espero ser. Então, eu acho que nós podemos entender isso. Afinal, a proposta do Evangelho de Jesus é que nós não sejamos pessoas egoístas, não é verdade? Que a gente pense também na outra pessoa. Então, às vezes, a gente faz isso com mais ou menos alegria, mas eu, pessoalmente, procuro fazer isso com alegria e ajudar. E eu acho que o ministério do Senhor é bom, os dois sexos trabalhando juntos, isso é de Deus também. Agora, isso não quer dizer que eu seja pastora, eu não sou, certo? E procuro, assim, traçar limites em relação ao meu espaço nessa área, respeitar, né, aquilo que é o trabalho dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ajudar naquilo que for possível, né? Bom, a gente agradece a sua presença aqui, sua disponibilidade para essa entrevista e pede que a senhora deixe uma mensagem para os nossos jovens da Igreja Congregacional Zona Sul. Oi, tudo bom?
Espero que vocês continuem buscando a Deus, né? E buscando conhecer ao Senhor da Glória, amando a Jesus, nosso precioso Salvador, e exercendo o seu ministério agora já. Assim, no poder do Espírito. Ministério não é uma coisa que você espera um dia ter um grande ministério. Ministérios grandes ou maiores começam quando nós fazemos o que estiver ao nosso alcance agora. Então, você quer ser professora, sei lá o que, de seminário, professor de alguma coisa, trabalhe já, né? Discipule alguém, comece já a colocar em prática o dom que Deus lhe deu. Ele vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Não siga o caminho do mundo. Ande com Deus em santidade, seja diferente, porque você ama Jesus. Ele vai te ajudar a encontrar seu espaço nesse enorme mundo que é o mundo congregacional e no mundo maior do reino de Deus.